Olá, divas! Estamos de volta com mais um Diva Entrevista. Hoje, oficialmente, com a diva Maite Schneider, né? Adoro essa mulher maravilhosa, essa LinkedIn Top Voice, cofundadora da Transempregos, que é uma consultora, né, de inclusão e diversidade, a consultoria de inclusão e diversidade. A Maitê, incrível, ela é TEDx Speaker, é também embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, trabalha com direitos humanos desde a década de 90, não vou falar aqui para não dar spoiler, né? Tem MBA em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento, finalista do Prêmio Viva em 2020, finalista do Prêmio Cláudia, arrasa demais, demais. Como eu falei, embaixadora da RME, né, que é uma rede de empreendedorismo feminino no Brasil, com 750 mil mulheres, e uma das fundadoras do projeto Transempregos, já desde 2013 aí. É isso, é isso, é isso. A gente fica meia hora de currículo, é isso. Ela sai toda essa mulher maravilhosa aí. Eu falei para Cacá e para Rê um pouco antes que o que resume o que eu sou é que eu sou escorpiana, com ascendente escorpião, lua em escorpião. Então, acho que isso define muito mais. Só fala mais nada. A mulher é profunda, ela é profunda, é isso, gente. Parte para o que interessa, Cacá. Amada, conta aqui pra gente, para quem está vendo essa entrevista, um pouco da sua jornada, como foi que você começou a se envolver, né, nesses temas de diversidade e inclusão, e a sua história, queremos saber todos os spoilers. Gente, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir aqui, que eu sei que o nosso papo vai ser breve, mas daí fica com aquele gostinho de quero mais, eu venho fazer um Divas 2, né, porque eu sou dessas que tem reticências, né, não só a sigla que eu habito, LGBTQIA+, tem um mais, eu já sou reticências, não sou nem mais, né? Então a gente volta para fazer, se vocês tiverem interesse, vocês pedem. Mas eu nasci lá no começo de 1900, do ano de 70, lá, né? Então, numa época sem internet e tudo, e aos 6 anos eu já sabia que a tal diversidade iria me rodear a vida inteira, mesmo sem eu entender o que era diversidade, né, Cacá e Rê, porque eu estava no meio de uma rodinha no meu colégio, eu fiz a vida inteira um colégio franciscano lá de Curitiba, eu moro há 5 anos em São Paulo, e os meus amigos e amigas começaram a bater palma na hora do recreio e me chamar de Mariquinha. E não tinha internet, não tinha o santo Google, né, para nos ajudar, para saber o que significava, e eu achei que era um super título ser Mariquinha. E daí eu comemorando esse título, enfim, no colégio, e eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme, meu irmão mais nova, eu sou a filha do meio, né? E meu pai, que sempre ia pegar a gente quando a gente fazia colégio, quem tem irmão e irmã aí sabe que fica aquela disputa entre os irmãos, né? Porque todo mundo quer contar o dia mais incrível, mais mega blaster do mundo, para ter aquele olho brilhando, assim, do pai ou da mãe que vai buscar. E nesse dia, como eu achei que eu tinha arrasado, né? Meu irmão contou do dia dele, depois minha irmã contou do dia dela, eu deixei o meu por último, porque eu queria fazer um grande finale, um show, né? Sempre gostei de um palco. E daí, o dia dele, meu irmão contou de esporte, minha irmã contou do que tinha feito na massinha, que minha irmã estava no jardim, o que ela tinha feito na massinha. Daí meu pai perguntou, e você, Alexandre? Né? Porque não era Maitê, né? Era Alexandre. E meu pai escolheu o Alexandre por causa do Alexandre o Grande ainda. Vê se pode, meninas, né? Que nem era tão grande assim, né? Alexandre o Grande tinha 1,56 m, se a gente for analisar em termos de altura. Podia ser em espada, mas a espada eu também já tirei, né? Fiquei só com o sabre. Então você vê que a vida, mas enfim, né? Pai e mãe escolhem achando que vai dar certo, né? Erra mesmo achando que estava acertando, né? Porque são esses super-heróis falhos, humanos, ainda bem que são assim. Daí eu contei para o meu pai, então eu arrasei naquele colégio, né, pai? Porque eu parei o colégio, estava na hora do intervalo, todo mundo veio da minha turma, começou a bater palma, me chamar de Mariquinha. Nisso veio outros alunas, começaram a aumentar a rodinha, me chamar de Mariquinha, até que veio o inspetor, a zeladora do colégio, muito braba, né? E falou assim: parem, vocês não podem fazer isso, todo mundo para aula. Eu falei assim: nossa, que invejosa, só porque eu estou fazendo sucesso e ela não, né? Nem achei que ela estava me defendendo do tal bullying, que na minha época nem nome tinha de bullying, né? Daí, dentro dessa história toda, né, eu achei que ia ser um sucesso. Meu pai freou o carro e perguntou: e você, Alexandre, você fez o quê? Eu falei: pai, a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai. Eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. Não houveram aplausos, como vocês devem imaginar, porque meu pai sabia o que era ser Mariquinha, meu irmão mais velho sabia o que era. A única que não sabia o que era ser Mariquinha, lógico, era minha irmã,
que ainda falou assim, pai, eu também quero ser mariquinha, né? Porque era mais nova, não tinha noção, era tipo eu, né? Também ela querendo ser mariquinha. Também pirou a cabeça para fazer psicologia depois de formada, né? Porque dá um tilt, dá um bug na cabeça da pessoa. E daí eles me contaram que era mariquinha, e lógico, eu não quis voltar para o colégio, porque você ser a mariquinha de um colégio franciscano, vocês devem imaginar que não é a coisa mais incrível do mundo. Mas meu pai falou, olha, Alexandre, isso já é difícil para quem tem estudo, para quem não tem é pior ainda. Então, você vai voltar para o estudo, é um dos melhores colégios. Além de voltar para o estudo, eu vou te colocar no judô e no escotismo, que meu irmão já fazia, para você aprender a se defender e você imita o seu irmão. E daí eu fiquei 10 anos no judô, 10 anos no escotismo, aí que eu descobri, acho que meu lado atriz, mas ao mesmo tempo uma atriz péssima, porque eu não consegui imitar o meu irmão, né? E eu continuei a vida inteira até o final do 2º grau, até fazer meu primeiro vestibular, que foi para Direito, neste colégio, né? Eu lembro bem dessa fase, porque, logicamente, eu tive 2 só amizades, porque ninguém queria ser amigo e amiga da Mariquinha do Colégio Bom Jesus, por conta de contaminar esse título e os pais e mães não quererem que andarem juntos, de estar em festinha, ninguém queria fazer trabalho em colégio. Então, era péssimo, né? Mas foi desse jeito que a diversidade entrou na minha vida e que depois eu fui tentar buscar o entendimento e comecei, a partir aí de 1990, aí, iniciando em grupos no primeiro dos grupos mais antigos que existe no Brasil, de LGBTs, de militância LGBT, que se chama Grupo Dignidade, que é um dos primeiros surgidos no Brasil, inclusive, aí só depois só tinha o GGB, que era o Grupo Gay da Bahia, e o Dignidade. Eu comecei, ainda tive a sorte de ser em Curitiba, e eu comecei a militar primeiro para me entender, porque não tinha literatura, não tinha internet, não tinha nada, né? E daí eu comecei a tentar me entender. E me entendendo, eu fui entender pela primeira vez o quanto eu era privilegiada, mesmo nessa condição de estar excluída através desses grupos, né? Por ter família, por ser uma pessoa branca. Eu fui entendendo outras coisas, porque a vida inteira eu estudei só em colégio que só tinha pessoa branca, né? A única pessoa negra era a filha, justamente, da zeladora. Né? Então, a minha referência de mundo era aquela referência que eu achei que todo mundo era assim, né? Curitiba é uma cidade que você não vê racismo, né? Porque Curitiba esconde tão bem as pessoas negras na periferia, para não se misturar com o povo branco que está no centro, que tem direito à cidade, que daí não acontece racismo, né? Porque para acontecer racismo tem que ter um branco escroto tendo atitude mais escrota ainda. Isso não acontece em Curitiba. Então, lógico que o racismo quase não acontece lá, porque é tão segmentado, tão de outdoor e bem dividido que não acontece. Então, eu fui tendo contato com essas realidades através de militância. Aí eu comecei a palestrar, viajar, enfim, começou essa minha vida de transformar a minha vida, transformar um mundo melhor para os outros e, consequentemente, para mim, que faço parte do mundo, né? Foi assim, minhas amigas. E aí, nessa transformação toda, não tinha como não se envolver na transformação do mundo corporativo, né, Maitê? Porque... Mas foi bem depois. Ah, imagino. Eu entrei, na verdade, no... a primeira faculdade que eu falei foi Direito, né? E quando eu estava no Direito, eu estava no 4º período, eu fui fazer o que todo mundo vai fazer, que é procurar estágio. E eu fui procurar estágio, eu era apaixonada por Direito Penal, fui procurar estágio nos 20 melhores escritórios de direito penal em Curitiba e, logicamente, nenhum me deu oportunidade de estágio, mesmo sendo uma das melhores alunas da faculdade, né? Uhum. Logicamente, eu entro em depressão, tranco o curso de Direito, porque eu achei que o problema era comigo, eu não entendia do corporativismo, achei que era por conta da minha competência, que eu não tinha competência, enfim. Entro em depressão e, neste ano, eu começo, meu pai, depois de várias terapias, de anos em terapia, 2 anos depois, meu pai falou assim, então vamos empreender, né? E ele cria o meu primeiro empreendimento, que foi uma banca de revista, né? Que também, sem noção nenhuma, eu fali a banca de revista. Em 1 ano, eu fali a banca de revista também, porque eu não fiz análise de mercado, eu não fui frequentar, bater a portinha do Sebrae para ver realmente quem era meu público consumidor, fazer análise, enfim, foi um fracasso. Então, eu fali meu primeiro negócio. E daí começou a minha vida. Então, o corporativismo eu tinha trauma, eu não queria nem chegar perto, entende? Porque depois eu fui fazer letras português e alemão, e depois eu fiz bacharelado em português, em interpretação teatral, que é a área que eu amo, que é artes, né? Que é fazer, mudar o mundo através das artes. E agora o MBA, que eu estou concluindo aí de gestão aos 50 anos de idade, que eu faço agora em novembro, né? 50 anos aí, meio século de vida. Então, depois que voltou, porque a militância de movimento social sempre existiu desde 1990, mas corporativamente, com a Transemprego, surgiu só há 7 anos atrás. Parece uma longa história, né? Mas 7 anos atrás que a gente começou essa revolução, que hoje, inclusive, aqui no programa Divas, completa 1.150 empresas
parceiras contribuindo, e só no ano passado foram 794 pessoas trans empregadas nessas empresas, né? Então, é um caminho bem legal. Mas não foi assim que entrou, sabe? Porque eu tinha ódio. Tanto que quem começou tudo foi a Márcia Rocha, que vocês têm que entrevistar aqui como diva também, a super Márcia Rocha, que começou a Transemprego, porque eu morava em Curitiba ainda, e ela começou, que foi bem no ano que começou o Fórum de Empresas LGBT. Então, a Márcia Rocha começou indo nas reuniões. No começo, o fórum também tinha, acho que 20 empresas, hoje já passou de 100, o fórum tinha 20 empresas, daí estava lá a IBM, algumas empresas, enfim, e começaram a se interessar. Então, a Márcia indo todo dia, em toda reunião, explicando, não sei o quê. Só que daí começou a crescer, e daí a Márcia falou, Maitê, não estou dando conta sozinha. Daí que eu vim para São Paulo para passar 1 ano só, né? Já estou há 5, né? Vai completar 5 anos, porque o negócio daí foi num fluxo não de progressão aritmética, né? Foi geométrica, assim, o negócio é elevado à enésima potência, ainda bem, né? Porque as últimas 200 empresas que entraram de parceria entraram nos últimos 2 meses. Então, está numa velocidade super rápida. Então, a gente está bem feliz, até porque a gente tem o sonho de falir a Transemprego, né? A Transemprego só vai ter sucesso quando ela for falida, né? Então, a gente quer terminar com a Transemprego um dia, fazendo essas empresas entenderem que competência não tem nada a ver com identidade, gênero, credo, raça, mas que, ao mesmo tempo, essas especificidades que nos constituem enquanto humanidade são mega importantes na construção não só de visão de mundo, mas de habilidades subjetivas, das tais soft skills, enfim, né? De potências que não são ensinadas, que são forjadas a fórceps pelas dificuldades da vida, na grande maioria das vezes, né? Caramba, e é tão bom ouvir você falar isso, desse sucesso, porque a gente que também trabalha com diversidade, né, e que está dentro do ambiente corporativo, a gente, todo dia a gente tem que estar se motivando, né, porque a gente vê o quanto que o nível de consciência, especialmente das lideranças, ainda está distante, né, desse mundo ideal, onde a diva não vai precisar existir mais, onde a Transempregos não vai precisar existir mais, onde não vai precisar ter nenhuma consultoria de diversidade e ninguém que trabalhe especificamente para levar a diversidade para as empresas. Então, é maravilhoso ouvir você falar, né, desse sucesso, desse boom, que traz um quentinho aqui. Eu fiquei assim, nossa, que bênção isso. Eu acho que até as consultorias vão ter que existir, porque diversidade, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, aí chegando a 8 bilhões de pessoas, e nós somos 8 bilhões de diversidades, né? 8 bilhões de pessoas com as suas verdades, né? Multiplicidades e excentricidades, gostos e desgostos, né? E gerir essas diferenças é o que é o caminho da inclusão e da diversidade. Então, acho que consultorias, além de sempre existir, e sempre vai existir, a gente vai ter que, inclusive, seguir caminhos muito melhores, né? A gente não pode mais ter só grupos de afinidade. A gente tem que ter aí vice-presidências, presidências relativas, né? Com budgets direcionados, entende, para ação concretas, monitoramentos anuais e monitoramento através de índices, de marcadores, entende? Então, a gente tem que estar cada vez mais sério esses números. Então, diversidade como sustentabilidade não é ponto de chegada que a gente chega, atinge e acaba, entende? É um caminho que você... É um caminho que você decide, sabe? Eu vou ser uma empresa diversa, eu vou ser uma empresa sustentável. E enquanto caminho, tem que ser perene, a gente tem que estar acompanhando, porque senão a gente fica à mercê de direita e esquerda, de briguinha entre CEO que acha que mimimi não é importante. Tem que existir, tem que ter uma posição cada vez mais sólida dentro da empresa, porque a empresa que nem falando de diversidade, tá? Se demorar mais de 10 anos, não precisa mais falar, porque não vai existir, né? Então, cada vez mais vai estar centralizado. Só que a gente não vai ter que estar nas empresas dizendo para as empresas, olha, a pessoa é trans e ela pode ser competente para essa vaga, sabe? Ela tem outras soft skills, sabe? Vamos tentar buscar não sei o quê, a gente não vai precisar ensinar esse beabá. Olha, você tem que respeitar a amiguinha. O banheiro, ela tem que fazer o número 1 e o número 2 conforme a identidade dela. Você já trabalhou seus benefícios? Seus benefícios servem iguais para homens e mulheres, para cis e trans, para héteros e homos, está tudo bem com os seus benefícios que você oferece tão lindamente? Então, essas coisas eu acho que a gente já vai ter passado, entende? Mas agora o monitoramento, trazer ações afirmativas e buscar esses talentos, entende? Vai ter que ter, e cada
cada vez mais e com incentivo, não como voluntariado, como é feito na maioria das empresas, principalmente no Brasil, entende? Que ele trabalha e ainda tem que doar seu tempo em algo que ele acredita, não que não possa fazer, mas quer dizer sem o mínimo, e ainda tem que ficar mendigando palestrinha de graça, porque a empresa não quer investir lá um X para passar esse tipo de conhecimento para crescimento, entende? Então, essas consciências vão mudar, entende, Cacá? Mas acho que vai existir sempre, e tomara que cada vez mais impostos, inclusive, muito mais estratégicos e necessários, entende? Bacana. Maravilhosa. Quer fazer essa pergunta aqui do mês da visibilidade, que eu acho que eu acabei invadindo tudo aqui. Não, então, a gente queria trazer um ponto aqui, Maite, aproveitando, né, que a gente começou agosto aqui essa semana, e é o importante mês da visibilidade lésbica, né? E muita gente ainda confunde identidade com orientação, identidade de gênero com orientação sexual. E são coisas diferentes. Então, queria aproveitar essa oportunidade aqui para te pedir para falar um pouquinho sobre isso e se você conhece trans e travestis que são lésbicas. Delícia! Gente, eu não tenho esse dom ainda, mas estou exercendo a minha amplitude de gostos, né? Então, eu estou ampliando. Porque a gente é condicionado, o gosto da gente é condicionado, né? A gente é condicionado a gostar ou ter o nosso gosto mutilado e castrado através dos lugares que a gente vem, das referências que a gente tem, né? Então, a gente sabe, tanto o gênero é uma construção social, tanto que muda de tempos em tempos, de sociedade em sociedades, assim como o nosso próprio desejo, né? Desejo alimentar, desejo do que a gente está afim, de como a gente encara o mundo, se vê mobilidade urbana como importante ou não. A mesma coisa é com relação ao nosso desejo, né? Então, identidade é uma coisa, e quando a gente fala de identidade, a gente pensa que só pessoa trans, né? E aqui eu já quero dizer que normalmente as pessoas aí que estão nos assistindo, não sei o grau do entendimento, mas quando as pessoas me perguntam, Maite, o que é cisgênero? Eu falo, olá, você é cisgênero, porque geralmente cisgênero é quem pergunta o que é cisgênero, né? Quem não sabe o que é cisgênero é o próprio cisgênero. Então, seja bem-vindo se você não sabia o que era cisgênero, porque é você. São pessoas que nascem aí em conformidade com o sexo, que é com o gênero que é imposto no nascimento, né? Porque gênero é uma coisa imposta, né? Antes mesmo de você nascer, já tinham dito, este macho será homem e esta fêmea será mulher. O macho e fêmea são dados pela natureza, né? Agora, a construção do ser homem e ser mulher é imputado. E a gente acha que tudo que é macho vai seguir o caminho de ser homem dentro dessa construção e de mulher, ou de ser fêmea a de ser mulher. E não é isso. Mas pessoas cisgêneras são pessoas que olharam lá e falaram, este macho será homem. E ele se identifica com as coisas de ser homem daquela família, daquela sociedade, daquele tempo. Isso são pessoas cisgêneras. Quando você tem algo que tipo, não, eu não concordo, não, eu não me percebo desse jeito, aí pode ser qualquer tipo de mudança. Pode ser mudanças que são formas de vestir, né? Temos trans binárias, não binárias, enfim. Pode ser com questão de pessoas, eu não estou bem com o meu corpo, de fazer alterações, sejam elas pequenas ou alterações grandes, como eu, que inclusive virei do avesso para descobrir que o meu avesso era o meu lado certo e também é trans, e aí a gente vai ter vários jeitos de ser, mas são pessoas que não estão representadas dentro disso. Olha, nasceu macho, serás homem, nasceu fêmea, será mulher. São pessoas transgêneras, que é o meu caso, que sou uma pessoa trans, né? Então, identidade não é uma questão só de pessoas trans, que todo mundo pensa, identidade de gênero é aquela coisa de trans. Não, é uma questão de humano. Somos 8 bilhões, que nem eu falei, não só de verdades, mas de identidades, pessoas que se percebem através desse monte de camadas que a gente tem, entre elas orientação, entre elas etnia, entre elas idade, entre elas se é migrante ou não, se é vegetariana ou se é carnívora, se a pessoa gosta de amarelo ou de rosa, enfim, somos diferentes. E essa pluralidade que cada pessoa tem a sua, entende, faz a construção da identidade, que é a presença da pessoa no mundo. É aquela coisa, ela com ela mesma no espelho, como que ela se sente com esse monte de atravessamento, né, de recortes que acontecem. Orientação é quando esta identidade potente e sabedora de quem ela é, olha outra identidade para o lado e fala, gostei de você.
O jeito que você fala, a maneira que você se coloca no mundo, a forma que você fala, vamos trocar uma saliva também? E em trocando saliva, a saliva bate, o gosto é gostoso, você fala, vamos trocar outros fluidos. Quando uma identidade encontra outra identidade, ou identidades, sim, porque pode identidade encontrar outras identidades, no sentido plurimulti, né, dessas conexões, a gente fala de orientação. Orientação é o encontro dessas identidades, seja afetiva, amorosamente, sexualmente, enfim, que dão este match em inglês, tá, gente? Olha, não é hora para isso, hein? Match em inglês, match de encontro, né, gente? Depois vocês aprofundem em outro momento. Mas quando essas identidades fazem match, né, a gente tem orientação, que é quando a gente fala do desejo em toda a essência, né? Por isso que é legal falar, porque todo mundo tem identidade e todo mundo tem orientação, inclusive as pessoas assexuais, que elas também têm sua orientação, enquanto assexuais que são, certo? Então, essa é a construção. E sim, existe, é possível sim ser trans e lésbica, afinal, trans é uma questão identitária e a questão da lesbiandade é uma questão de orientação. São dois campos diferentes que podem ser. A pessoa não pode ser trans e cis, porque daí são duas identidades, não rola. A pessoa não pode ser bi e pan. Ela tem que decidir se é bi ou é pan, não dá para ser as duas, entende? Ela pode ser pan, mas daí é isso. Agora, a gente tem transexuais que são exclusivamente lésbicas, né? Então, são travestis, né? E mulheres trans que se relacionam afetiva e ou sexualmente com outras mulheres. Inclusive, essa semana eu fiz, acho que foi ontem ou no começo do mês, eu fiz um post lá no Instagram da Transemprego, né, perguntando, cadê vocês, trans e travas lésbicas? Né? A gente chamou de, a Antra, inclusive, chamou de sapatrans. As sapatrans, cadê vocês, sapatrans? Onde vocês estão? Apareceu mais de 70. Então, eu coloquei a lista com as 70 lá. Então, você entra no Instagram da Transempregos, tem lista lá com mais de 70 sapatrans, exclusivamente lésbicas maravilhosas, para vocês conhecerem, consumirem conteúdo delas, furarem suas bolhas. Então, tá tudo lá. Ah, legal, Cacá. A gente já vai lá para poder fazer uma divulgação disso também com a Diva, porque a gente vai ter um conteúdo, né, específico de lésbicas durante o mês de agosto, então a gente tem que garantir que elas também estejam incluídas nesse... Olha, já vou dar a sugestão, já tinha falado da Márcia Rocha, né, que é a idealizadora da Transemprego, ela pode falar mais disso, e a Márcia Rocha, além de travesti, é lésbica, advogada, então vai ser ela mesma. Convidem a Márcia Rocha para estar. Ela é casada com uma outra advogada, a doutora Ana Carolina, há mais de 6 anos, maravilhosas, que vocês vão ficar. É com quem eu bebo na fonte, uma das pessoas que eu mais aprendo no mundo. Então, Márcia Rocha, pode trazer mais, mas Márcia Rocha tem que estar no Diva. Vamos lá. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, é muita coisa para aprender. Realmente, esse Diva 2 vai precisar acontecer aqui. 2, 3, 4. Reticência. Temos que ter um quadro mensalmente. Do que aprender se divertindo, né? Olha, aprender com leveza, aprender com alegria. Eu já quero um quadro mensal meu dentro do Divas para a gente fazer essa com as questões do mês. Eu venho uma vez por mês. Vamos. Adorei a ideia, Maite. Fechadíssimo. Maravilhosíssima. Gente. Fechado não, porque aqui a gente não fecha nada. Abertíssimo. Abre tudo. Abre tudo. Aqui a gente vê fresta, a gente entra fazendo rombo. A gente não é pouca coisa. 1,76 m, a gente vê um buraquinho já. Cheguei! É verdade. É um mulherão mesmo. Nossa, demais. Quando você rever os seus conceitos aí, vou mandar meu currículo para você. Mas, enfim, voltando aqui para o foco, o que as empresas... O seu é o currículozão, hein, amiga? Vamos botar aumentativo neste currículo. Não é o currículozinho qualquer. Não é qualquer currículo. Não é qualquer currículo, não. Não. Aí você é imponente, é aquele que chega na mesa e faz loft, né? Quem que precisa de um pau na mesa quando chega um currículozão desse e faz, né? Muito melhor, amiga, mas é isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo, desse jeito. Maravilhosa. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar esse primeiro encontro, né? Deixando abertas outras possibilidades, mas antes de encerrar, eu preciso que você conte para a gente 2 coisas. Primeira é
O que a gente ainda, né, na sua opinião, o que as empresas ainda precisam avançar nessas questões de diversidade, equidade e inclusão? E, finalizando aqui a nossa conversa, deixar aí uma super mensagem das mudanças que você gostaria de ver no mundo. É difícil, né? Mas eu acho que as empresas precisam mudar algumas questões que eu acho que são assim importantes e que realmente tem que buscar este caminho todo. Mas eu vou dar algumas características, assim, né? Vou dar algumas dicas práticas, que eu sou muito tipo, o que eu posso fazer com isso, né? Primeiro, as empresas têm que mudar, né? Todas as empresas, quando a gente fala de diversidade e inclusão, né, meninas? As empresas chegam e falam assim: ai, meu Deus, Maitê, terei que mudar, baixar as réguas da contratação, dos filtros seletivos, enfim. Não é sobre baixar as réguas. Inclusive, as réguas que foram colocadas estavam totalmente erradas, tanto que a gente chegou onde a gente chegou, sendo essa sociedade doente, que em vez de nos unir enquanto humanidade, acabou nos afastando enquanto humanos, que em vez de estimular a cooperação entre a gente, acabou estimulando a competição, e competição da maneira mais burra possível, entende? A competição, inclusive, dentro de própria equipe, gerando ambientes com saúde mental debilitada, enfim. Então, não é sobre baixar as réguas. O que eu quero fazer com a régua é isso, ó. Quebrar as réguas, é criar novas regras para que novos jogadores e jogadoras possam participar do jogo, porque só pode estar bom para mim se estiver bom para o nosso coletivo. A segunda dica é: perceba-se que não existe fora ou dentro, entende? Quando você pega o lixo da tua casa, por exemplo, você abre a porta da tua casa, vai jogar o lixo, que eu espero que pelo menos separando o orgânico você esteja, né, da tua casa, sim, porque você é responsável pelo mundo que você deseja ver. Então, pega o lixinho, vai jogar fora da tua casa, você volta, você fecha a porta da tua casa. Quando teu filho, tua filha ou alguém da tua casa pergunta: onde você foi? E você fala: fui jogar o lixo fora. Não existe fora só porque você fechou a portazinha da tua casa, meu bebê. Não existe. Fora e dentro não existe nesse macro que a gente habita. Como não existe eu se não existir você. Não existimos eu enquanto pessoa se não existirmos enquanto coletividade. É por isso que qualquer revolução, independente se 4.0, 5.0, só vai acontecer se for acompanhada da revolução humana. Senão ela vai ser fracassada, ela não vai dar em nada. E a última dica que eu vou dar realmente, entende, para vocês, é: não engessem a diversidade. Não engessem diversidade querendo botá-las nos mesmos thresholds, querendo botar elas no mesmo jeito de ser. Pessoas são diferentes, somos 8 bilhões de diversidades. A diversidade é a nossa maior igualdade. Então, não engesse ela nessa questão de horários, de modos de fazer, né? A gente tem aí o super Steve Jobs, que eu amo de paixão, com uma frase, né, como uma pessoa visionária, que ele diz, né, que não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer para elas o que elas devem fazer. Ele mesmo diz: eu contrato pessoas inteligentes para que elas me digam o que a gente tem que fazer. Deixe ser humano criar. Quando você contrata a diversidade, você engessa a diversidade, você mata o que a diversidade tem de mais proponente, que é a criatividade. Só a inovação só vem se for através de processo criativo. Então, libere a diversidade para ser diversa e se libere desses códigos arcaicos de conduta que não funcionam, não agregam e atrapalham o processo de evolução da gente, não só enquanto sociedade, mas principalmente como humanidade. A gente não tem empresas ideais e sociedades ideais por um simples motivo: porque nós não somos humanos ideais, nem eu e nem você, né? É por isso que se tem que haver uma competição, é da gente com a gente mesmo, né? Em ser uma versão melhor do que a gente foi ontem. Isso só vai acontecer quando a gente deixar de lado essas fronteiras, esses limites, né? Limite é bom no máximo para cartão de crédito quando a gente já não tem dinheiro, né? Agora, para humano, o melhor é ser horizonte. Vamos ser horizonte, e aí eu fecho com essa dica para as pessoas, né? Vamos ser horizonte, vamos ser ponte nesses abismos de desigualdades sociais, econômicas que existem. Vamos realmente ser o agente de mudança, da mudança que a gente deseja ver, né? Vamos fazer parte disso. É legal cobrar do macro, do Estado? Sim. É legal cobrar das empresas? Sim, claro. Mas é legal cobrar de você também. É legal cobrar de mim. Porque só quando o micro começar a fazer é que a gente vai antecipar também o processo no macro e vai fazer com que este mundo mais horizontal para todos nós seja verdadeiramente possível. Então, depende de você também a mudança, viu? Então, é este meu recado, meninas. Que delícia de conversa! Super gratidão, Maitê. Muito obrigada
pela sua presença, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, essa energia que já energizou meu dia para o melhor meu mês, né? Para o resto do mês. E a gente com certeza vai ter outras conversas por aqui com você. Eba, que delícia, vai ser Olha, ótimo. Já temos um contrato verbal, que é o mais forte de todos, todo mês estaremos público, aqui. Né? Público. Gosto, assim, aberto. Arregaçado, mais do que aberto, né? Arregaçado. Então, estamos aqui uma vez por mês, a gente já vai fechar a data, e vocês já sabem. Todo dia tal estaremos aqui no nosso bate-encontro nossa. A gente já fecha, já bota, que vai ser um prazer. Adorei. E estamos juntas, misturada. E obrigada de novo pelo convite. E para quem fica, a revolução depende de você. Dorme com essa, viu? Vá furar suas bolhas e venha fazer parte desta mudança que você deseja para o mundo. Então, aqui, intimados. Olha aqui a mensagem, né? Aí, ó. Aí, por nós, exatamente. Começa e não termina, porque depois que a gente... Ó, você viu que tem trans, hein? Tem trans ou transformação. Então, se tem trans, é porque vai ser revolução. Então, depende da gente mesmo. É sobre isso. Um beijo, Maitê. E a gente volta, hein, gente? Mais entrevista e mais lições de Maitê aqui no Diva Entrevista. Até a próxima, gente. Um beijo. Sextou, beijo.